lá na nossa sala de visitas, nós vamos receber Dr. Felipe Antônio Pires. Ele é médico, ortopedista, especialista em pé e tornozelo. Olha só que legal! Mas hoje nós vamos falar sobre os pezinhos das nossas crianças. Dr. Felipe, pode entrar. Seja bem-vindo e muito obrigada. Obrigado. É uma alegria estar aqui, é um prazer estar com você. Pode sentar, fica à vontade. Obrigada por vir falar conosco dessa questão que muita gente não dá atenção, mas que precisa dar. Então hoje eu chamo a sua atenção aqui para essa nossa conversa, né, com o Dr. Felipe. Sabe quando você percebe que meu filho Pedro, ele tem 5 anos. E assim, ele quase não tem a voltinha do pé ali. Perfeito. Né? Então assim, você percebe que o seu filho pisa e às vezes até o pé fica um pouquinho torto. A gente acostumou ele a andar bastante na grama, descalço, algumas coisas que a gente... Agora eu vou aprender mais aqui com o doutor o que fazer, né? Então, se você percebeu que o seu filho tem o pezinho torto, pisa chato, meio estranho, presta atenção nisso. Ou se você conhece alguém, né, doutor? Com certeza. É importante essa atenção. Isso, é importante. A primeira orientação que eu costumo dizer é o seguinte: a gente não deve comparar nunca a criança com o adulto. Tudo é diferente. Então, a criança, quando ela nasce, ela está toda encolhidinha na barriga da mãe. Então, tudo o que acontece no início, ao longo da idade, vai se desenvolvendo. Então, por exemplo, a criança, ela nasce com o joelhinho para fora, arqueado. E todas as crianças nascem com o pezinho chato, com o pezinho sem a curva. À medida que vai aumentando a idade da criança, que essa curvinha vai se formando. Vai se formando. E aí você percebe que não veio, não aconteceu. Existe uma idade, doutor? Isso, existe. A partir dos 4 anos de idade, essa curvinha começa a se formar. O importante é saber a evolução dessa criança. Por exemplo, quando a criança nasce, que nasce com o joelhinho para fora e o pezinho chato, por volta dos 4 anos essa curvinha vai se formando. Porém, tem algumas crianças que acontecem um pouquinho mais tarde, por volta dos 6 anos. O importante é, primeiro, avaliar a genética dos pais. De repente, às vezes o pai ou a mãe, no caso você, mãe do Pedro, ver se você ou o pai ou alguém na família que tinha o pezinho chato quando era mais nova. Daí já é uma dica, então, para você que está em casa, que pode ser uma genética. Isso. E aí, se você observar, você vai ficar muito mais atento para saber se o seu filho também não vai, né, Exatamente. ficar... Outra dúvida muito frequente, Drica, era em relação às botinhas. As botinhas, antigamente, a gente achava que para crescer a curvinha no pé, tinha que usar a botinha. Hoje em dia a gente já não vê mais as botinhas. Por quê? Foi provado que a botinha para crescer curvinha do pé não funciona. Então é muito comum, doutor, ele tem que usar botinha. E era aquela botinha dura, né? Isso, pesada, exatamente. Que a gente ia no parque, aí às vezes passeava, o meu filho usa botinha que tem o pé torto. Isso, né, doutor? Exatamente. A gente trouxe aqui uma bonequinha que eu achei... Oh, que gente, que fofo. Vamos ver se o pezinho dela é torto. Isso. Então... Olha só, Drica, que legal. Então, o que eu acho bacana que eu trouxe essa bonequinha? Eu até pedi para fazer ela desse jeito. No início, a criança que não tem curvinha, ela também tem os dedinhos dobradinhos. Por quê? Justamente para quando ela for ficar no chão, ela tenta segurar o chão, para tentar começar a ter apoio para começar a andar. É verdade. Isso. Então, por exemplo, com 6 meses, a criança já consegue sentar sem apoio. Isso daí é uma estimativa. Tem criança que é um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde. Mas 6 meses é verdade. Isso. Com 9 meses, Drica, você tem quantos filhos? 4. 4. Então, com 9 meses, alguns dos seus filhos engatinharam. Sim, todos. Isso. Alguns passam dessa fase e vão direto para caminhar. Geralmente com 1 ano. Um ano a criança começa a caminhar. E aí o que é interessante? Se você for ver, a criança quando começa a caminhar, ela dobra o dedinho, abre as perninhas, para se equilibrar. Então são os primeiros passos. Por volta dos 2 anos de idade, é que a criança começa a dar aquela corridinha, que a gente tem que ficar de olho, ver se ela vai bagunçar. Vai mesmo. Isso, exatamente, Drica. E aí? Então, isso daí que é o interessante. Aí o que acontece? Eu não posso nunca comparar a criança com o adulto. Porque a forma ali de desenvolver... Isso, porque a forma é diferente. Então, não está com os tendões ainda formados, os ligamentos. O ossinho da criança é um ossinho mais molinho.
E aí tem algumas dicas que a gente dá para aquelas mães que são um pouquinho ansiosas. Ai, meu filho andou com 10 meses e o outro andou com 1 ano e 4 meses. Aí sim, tem aquelas dicas para falar assim, olha, vamos ver o que a gente consegue para estimular essa criança a andar um pouquinho mais rápido. Sim. Primeiro, você falou muito bem, Drica, andar descalço. Isso então é uma coisa boa, doutor? Ótimo. Porque hoje em dia não é uma coisa muito comum mais. Isso, então assim, essa super proteção está fazendo com que os pais não deixem as crianças ficarem descalços. Isso, e é totalmente recomendado andar descalço na areia, na grama. Quando a gente anda descalço, estimula a musculatura intrínseca do pé, ou seja, aqueles músculozinhos pequenininhos para ajudar no desenvolvimento desse caminhar. Junto com isso, outra dica muito importante, Drica, para ela andar, é você, dá licença, eu vou levantar um pouquinho, é você segurar as 2 mãozinhas da criança e ela vai fazendo esses passinhos. Eu chamo muita atenção, Drica, para evitar segurar só em uma mão. Por quê? Caso a criança desequilibre, você vai acabar puxando. O cotovelinho da criança, ele é muito soltinho. Você puxou, você pode tirar do lugar. Então, a minha dica Aí a gente faz aquela brincadeira, né? A mãe fica lá, o pai fica lá e fala, vem, neném. Essa seria uma outra dica. Põe a criança sentada aqui, Drica, e você fica... Vem, pega um ursinho, por exemplo. Olha, vem pegar estimula, o ursinho. Vem pegar o ursinho, vem dar um abraço na mãe, no pai. Seria uma orientação bem bacana. Deixa eu pegar a neném aqui, porque a neném está deitada. Neném, você já é neném de 6 meses, fica sentada. Isso. Vai lá. Olha lá, ó. Aí... E aí faz isso. Então, Drica, por exemplo, você que é mãe de 4 filhos, a idade nunca vai bater. O importante é não passar ansiedade para as crianças. Uma anda um pouquinho mais tarde, a outra anda um pouquinho mais cedo, não tem problema. Respeite a individualidade de cada criança. E tem jeitos de engatinhar também diferente. Isso. Eles, sei lá, não sei de onde que vem. O meu filho Léo, por exemplo, ele engatinhava de um jeito estranho demais. Ele se puxava assim, sabe? Drica, a dica importante é o seguinte, a criança ela tem que ser molinha. Pega o bracinho da criança e vê se está molinho, o pezinho molinho, o joelhinho molinho. Se ele for duro, já é um sinal de alerta. Opa, vamos levar no médico ortopedista e vamos ver o porquê que está duro. Porque o natural é ser molinho, ser flexível. Olha só, gente, é uma dica importantíssima essa aí. Pode ser várias coisas. Isso, né? Pode ser várias coisas. Aí tem que ver a patologia. Sim. Patologia pode ser no pezinho, pode ser no joelho. Uma dica interessante é a gente ver a idade. Então, a criança nasce com o joelhinho para fora. Por volta dos 4 anos, inverte, o joelhinho vem para dentro. Também é uma dúvida frequente. Por que o joelhinho da minha filha está para dentro? Por causa da idade, que são aproximadamente 4 anos. Com 7 anos, aí sim tem que ter um alinhamento completo. Você está vendo como é importante a gente saber das coisas, né, doutor? Com certeza. Por quê? Porque se seu filho lá com 1 ano e pouco, 2 anos, até 3 anos, está com o joelhinho para fora, você vai falar, nossa, meu filho vai ficar com a perna torta. Se quando ele chegar na idade de 4 anos, tá para fala, nossa, meu filho ficou com a perna mais torta. Isso, exatamente. Isso normal. É natural. Eu costumo orientar muito mais, às vezes, as mães do que a própria criança. Porque a mãe que não pode levar o quê? É uma ansiedade, criar uma expectativa, comparar um filho com o outro, comparar o seu filho com o filho do vizinho. Então, eu acho isso muito importante. Doutor, tem também os cuidados que a gente precisa ter com o andar das crianças, né? Isso. Nesse primeiro momento, quando ela está começando a andar. Tem sim. A primeira coisa é o seguinte, além de estimular muito bem, a gente tem que evitar, por exemplo, o uso de andadores, que é querer acelerar o processo. O andador, ele é muito bem indicado quando for aquele de apoio. Ah, está aparecendo para você, tá vendo? Isso, que a gente quando se preocupar com o andar do seu filho, primeiros cuidados com andadores. Isso, o andador, então, antigamente, o que as mães queriam? Quero que o meu filho ande mais rápido, pensando que isso acelera o desenvolvimento da criança. Aí colocava no andador para estimular. Eu nunca deixei, tá, gente? Isso. Posso partilhar com você. Na escolinha eu sempre falei, ó, não põe meus filhos no andador. Mas mãe, eu falei, não põe. Mas eles se viram, vão ter que levantar e ir sozinhos. Vamos lembrar que a primeira preocupação que a gente tem do andador é acidente doméstico. Às vezes você dá uma olhadinha, quando vai ver a criança foi embora. Foi mesmo, né? Porque tá ali. E também ela fica meio preguiça, né? Fica porque preguiçosa. O andador, ela... A segunda, a posição do andador, posso pegar a criancinha de novo, Drica, por favor? Obrigado. A posição do andador, a criança está sentada e os pezinhos estão na ponta dos pés. O que acontece? A articulação do quadril, do joelho, do próprio pé
ela não está pronta ainda para andar. Então você está sobrecarregando ela. E é provado, colocar a criança no andador faz com que demore mais tempo para depois a criança andar. Sem contar que aí sim, eu não sei se eu estou errada, mas a perna da criança fica muito arqueada. Fica Sabe aquela arqueada. perninha aberta, assim, bem abertinha, e depois Isso. quando cresce assim? Exatamente. E outra coisa é ficar na ponta do pé. Ficando na ponta do pé com o andador para andar, encurta esse tendãozinho aqui. Aí depois tem que fazer o alongamento do tendão. Olha só, tá vendo, Agora, gente? por exemplo, um andador muito legal já seria um andador aquele que tem o apoio, que você segura E ele vai empurrando. e ele vai empurrando. Aí já é uma ótima opção em termos de andador. Ah, então existe uma opção. Calma, Isso. você pode usar esse, né, doutor? Tem também a escolha dos sapatos ali, logo quando é pequenininho, porque aí o primeiro filho, então, a gente quer colocar cada coisa no pezinho. Então, vamos lembrar, para escolher o sapato, o ideal é andar primeiro descalço. Quero usar o calçado, doutor Felipe, tem opção? Claro, tudo tem opção. Vamos pensar o seguinte, quero ir para uma festinha, Drica. Tem dois tênis que a gente pode escolher, de amarrar ou de velcro. Qual é o melhor? De velcro. Evita que escape, que a criança pise e caia. Outra dica interessante seria a sola antiderrapante. Tem mais firmeza. Vamos lembrar também que a criança ela é molinha. Se ela é molinha, atrás do tênis tem que ser durinho para segurar o pé da criança. Ah, sim. Uma dica interessante, Drica, você que tem 4 filhos, é não passar um tênis de um para o outro. E agora, José? Por quê? Como é isso, doutor? Explica Porque aí pra mim. o primeiro filho seu, ele pisa de um jeito. Então vamos supor que ele Sim. pise para dentro. Então desgastou mais a solinha na parte de dentro. O segundo filho pisa para fora. Olha, tá vendo como que a gente não pensa nas coisas? E aí o que acontece? Coitado do segundo filho, que vai ter uma sobrecarga maior em local que ele não teria. Olha, gente, isso faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado nisso. Outra dica importante é medir o pé da criança. Não falar, criança de 1 ano e 2 meses calça tanto. Não, mede o pezinho da criança e com esse tamanho que você vai procurar um calçado. A criança, ela não reclama de dor. Então, muitas vezes o calçado está apertado, está machucando o pezinho, mas ela não vai te falar, não E vai ela apontar. às vezes ela até se acostumou com aquele... O meu filho Pedro mesmo, ele tem um tênis que ele não larga. Isso. Acostuma com o tênis e não quer deixar, não porque está apertando, é porque quer ficar com o tênis. Gostou, pega carinho, igual pega, por exemplo, de um ursinho, alguma coisa. O pé da criança cresce muito rápido, 1 milímetro por mês. Então, quando a gente abre o olho, o pé já está apertadinho, você não notou, e a criança forma calinho, bolinha, retração, o dedo pode entortar. Então, tudo isso tem que ficar atento. Certo, viu, gente? Presta atenção. E tem também o pé chato e pé curvado ali nessa hora, né? Do Isso. sapato, do tênis. Isso, tudo. Então, assim, o pé chato é aquele pé que não tem a curvinha no pé. Vamos pegar a nossa modelinha da minha sobrinha aqui, por favor. A curvinha não forma. Também tem o contrário, que é o pé curvado, que seria o pé cavo, aquele que tem a curva muito grande. Esse aí a gente tem que dar uma investigadinha maior. Então, toda criança nasce com o pé chato. Essa é a primeira dica que eu dou. Vai demorar, por volta de 6 anos, formou. Doutor Felipe, não formou. Aí a gente tem que ver, tem algumas patologias que fazem com que essa curvinha não se forme e existe a própria genética. Sim. Ou seja, alguém na família tem e a criança puxou o pezinho de alguém da E família. aí não tem problema nenhum, vai... Isso. A criança não tem dor? Ótimo. A criança tem dor, aí tem que investigar um pouquinho mais, porque dependendo do pezinho chato, aquele muito desabado, mais para frente pode causar alguma alteração. Ah, sim. E aí, dependendo do caso, acima de 6 anos, mas, por exemplo, com 8, 10 anos, continuou, caso de cirurgia. Certo. Então, existe cirurgia... Existe cirurgia... Para resolver o pé chato, doutor. Para resolver o pé... Eu estou curiosa para saber como é essa cirurgia. Olha, Drica... Eles tiram a... Vamos lá. Eu tenho uma foto que eu mandei para vocês. Se vocês Marina, quiserem... tem aí, Marina, a foto? A Marina vai colocar, doutor, Isso. pra gente. O que eu posso te adiantar, Drica? É o seguinte, a curvinha não é formada. Quem não tem curvinha, o pezinho é para dentro. Sim, porque não fica... Ah lá, doutor, que olha. ótimo. Então vamos explicar para vocês. Olha lá, ela não tem curvinha e note que o tornozelo está para dentro. Tá para dentro. O que precisa?
precisa alinhar o pé, então precisa fazer uma cirurgia para fazer uma